Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje vou mostrar aqui para vocês os requisitos mínimos recomendados e o Ultra aqui do novo Doom, né? O Doom The Dark Ages, um jogo aí que pode dividir algumas opiniões por causa de alguns requisitos aqui e que se confirmar, né, vai deixar muitas pessoas aí com placas de vídeos um pouco mais antigas aí sem possibilidade de rodar o jogo. Enfim, antes aí de seguirmos, se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Então, bora lá! Iniciando aqui sobre os requisitos mínimos, temos aqui o 1080p Full HD 60 fps com preset aqui de vídeo no low, né? Ou seja, no baixo. Sistema operacional aqui Windows 10, Windows 11, básico, né? E aqui na CPU ele pede um Zen 2 ou Intel de 10ª geração. Ele cita aqui exemplos como o Ryzen 7 3700X. Esse processador aqui, inclusive, eu já tive ele lá em 2021, se eu não me engano. É um bom processador octa-core com 8 núcleos e 16 threads. E aqui Intel i7 10700K, ou melhor, né? Já que na GPU é o que mais chama atenção, porque ele pede aqui, ó, NVIDIA ou AMD com suporte à aceleração de Ray Tracing. Então GPUs da NVIDIA abaixo da RTX 2000 e por parte da AMD abaixo das RX 6000, talvez não tenha suporte a esse jogo. Então se você tem uma RX 5700 XT ou abaixo disso aí, talvez não rode esse jogo, até porque essas placas abaixo da RX 6000, né, não tem suporte a Ray Tracing e nem aí ao DirectX 12 Ultimate. Outro ponto também é sobre a quantidade de memória de vídeo, né, a VRAM. Ele pede aqui pelo menos 8 GB dedicado. Ou seja, RTX 2060, ó. Olha lá. Vou mostrar aqui. Ela tem 6 GB de VRAM, essa aqui, né? Então, talvez rode, porque ela tem suporte a Ray Tracing. Pode ver aqui embaixo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Ray Tracing cores de primeira geração, né? Mas dependendo se o jogo utilizar muita memória, talvez 6 GB aí seja um problema. Então por isso que aqui eles pedem pelo menos a RTX 2060 Super ou RX 6600. Ambas aí tem 8 GB de VRAM. Então RTX 2060 Super, ó, ela é por volta de uns 12% mais rápida do que a 2060 comum. Na verdade 11%, né? Segundo aqui o Tech Power Up. Mas é uma placa que tem 8 GB de VRAM. Então talvez ter uma folga a mais aí na memória. Mas talvez aí, se você não se lembra, também existe uma RTX 2060 com 12 GB. Sim, ela foi lançada ali por volta da época da mineração, né? Então tem sim uma placa de vídeo aí RTX 2060 12 GB, tá aqui, ó. Então talvez essa placa aqui tenha uma folga a mais aí, né? Eu sei que quem comprou a 2060 talvez seja a minoria, que tem uma versão aí com 12 GB, porque ela foi lançada ali na mineração. Então talvez a RTX 2060 rode bem, mas somente aí a versão com 12 GB por causa da folga aí de VRAM, né? E aqui, como eu falei sobre a RX 5700 XT, ela é uma placa RDNA de primeira geração, mas não acelera Ray Tracing. E nem tem suporte ao DirectX 12 Ultimate, ó. Você pode ver aqui, ó, DirectX 12 12.1. Diferente daqui dessas outras placas, né? Pode ver aqui, aí, ó, DirectX 12 Ultimate 12.2. E aqui os recursos dela, né? Você pode ver que não tem aqui citando Ray Tracing. Sobre memória RAM, tem aqui 16 GB. Eu creio que para quem joga no computador, a maioria já deve ter essa quantidade aqui, pelo menos 16 ou 32. E aqui de armazenamento ele pede um SSD NVMe. Talvez porque o jogo tenha texturas grandes, mapas grandes, né? Menos loads aí de carregamento, então tá pedindo aqui um SSD mais rápido. Isso quer dizer que não funciona em SSD SATA? Bom, deve funcionar, mas deve demorar aí para carregar alguns cenários aí. E o tamanho do jogo gira por volta aí dos 100 GB. Já que no recomendado já fica bastante pesado, né? Principalmente aqui para placa de vídeo. Aqui, ó, é o 1440p preset do alto. O sistema operacional é o mesmo, não vai mudar. Já que no processador pede aqui um Zen 3 ou Intel de 12ª geração. Ele cita aqui exemplos, né? Pede um Ryzen 5 700X. Esse processador eu já tive ele também, mas eu não tenho mais ele, já vendi. Mas também é um bom processador, roda praticamente tudo aí, uma boa taxa de FPS. E por parte da Intel, pede aqui um 12700K. Já que na placa de vídeo ele pede aqui novamente aí que tem aceleração aí de Ray Tracing e pelo menos aí 10 GB de VRAM. Ele cita aqui exemplos como o RTX 3080. Se eu não me engano, a 3080 tem duas versões, tem uma versão com 10 GB e uma com 12. E aqui a AMD RX 6800, que é uma placa aí que tem 16 GB de VRAM, né? Então aqui 6800 deve sobrar e VRAM talvez não seja o problema. Já que de memória RAM eles pedem mais, 32 GB, né? Então
deve alocar bastante memória RAM, né? E de armazenamento a mesma coisa aí, não deve mudar. 512 de NVMe e o espaço aí de 100 GB para o jogo. E por fim aqui no 4K, aqui é o 2160p, 60 fps, Ultra, sistema operacional mesmo, processador aqui, ele pede aqui o mesmo, né, da versão do recomendado, um Zen 3, ou Intel de 12ª geração. Os exemplos aqui são os mesmos, né, 5700X ou 12700K, já que na placa de vídeo já sobe de patamar, né. Também pede Ray Tracing como requisito mínimo e pelo menos 16 GB de VRAM. Então aqui, ó, ele cita exemplos, RTX 4080, que inclusive é esse modelo de placa que eu tenho aqui. É uma placa muito forte, roda praticamente tudo aí no 1440p ou 4K, uma boa taxa de FPS. Ou aqui a AMD RX 7900 XT, que não é a placa mais rápida aí da linha 7000. Tem acima, né, ali a RX 7900 XTX. De memória RAM, mantém aí os 32 GB. E aqui de armazenamento a mesma coisa. Então, respondendo sobre o começo do vídeo, talvez muitos computadores aí que tenham placas de vídeo que não aceleram Ray Tracing fique de fora aqui para rodar o jogo, né? Até porque aqui, desde o requisito mínimo, ele pede já a aceleração de Ray Tracing. E tem um jogo que utiliza a mesma engine gráfica aqui e que também é feita pela Bethesda, que é o Indiana Jones, foi lançado no fim de 2024 e lá também pede como requisito mínimo o Ray Tracing, né? Então, placas de vídeo da AMD abaixo da RX 6000 e Nvidia abaixo de RTX 2000, eles não rodam o jogo. Para quem tem uma placa de vídeo que não acelera Ray Tracing, quando a pessoa tenta abrir o jogo aparece uma mensagem, né, que não tem suporte à aceleração de Ray Tracing e nem DirectX 12 Ultimate. Então o mesmo deve acontecer aqui com o Doom The Dark Ages, até porque ele usa a mesma engine gráfica e também é da Bethesda, então deve seguir o mesmo rumo aí. Sobre os consoles, bom, muita gente vai falar, mas se não vai rodar na placa de vídeo, por exemplo, não vai rodar na GTX 1080 Ti, que é uma boa placa de vídeo, né? Mas já tem algum tempo que foi lançado. Mas como que vai rodar no Xbox Series S, enfim, nos consoles aí? E bom, o Series S também acelera Ray Tracing, você pode ver aqui abaixo, ó. Apesar de ser um console bem limitado, né? Ele tem suporte ao DirectX 12 Ultimate e também tem suporte ao Ray Tracing. Cadê, ó? Aí, ó, Ray Tracing Cores, primeira geração da AMD. Então, desde o Series S, Series X e PlayStation 5 vão rodar, porque eles têm suporte ao Ray Tracing aí. Minha opinião aqui sobre o jogo, é claro que ele ainda não foi lançado, só vai ser lançado lá para maio, né? Mas se ele seguir o mesmo rumo aí do Indiana Jones, né? Ele vai deixar de rodar em muitos computadores, até porque a série GTX não tem suporte a Ray Tracing. E nas AMD, né? Muita gente tem RX 580, 570, algumas pessoas também têm a série RX 5000. Então se seguir o rumo aí do Indiana Jones, né? Que não tem como você desativar Ray Tracing, muita gente aí não vai conseguir rodar esse jogo aqui no computador. Talvez alguém faça um mod aí, algumas gambiarras para rodar o jogo, mas de forma nativa, né, por parte do estúdio, né, se seguir esse rumo, talvez não rode em vários computadores com placas de vídeos aí um pouco mais antigas. Eles não falaram na apresentação do jogo onde o Ray Tracing vai funcionar, né, mas talvez funcione ali para sombras, iluminação global, enfim, reflexos. Mas por se tratar de um jogo aí mais de FPS, né, que é um jogo mais rápido, enfim, talvez eles devam implementar nos reflexos e na iluminação global. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Comente aqui abaixo qual a sua placa de vídeo e se você acha que esse jogo vai rodar bem ou não, se vai ser muito pesado. Enfim, deixa aqui nos comentários, certo? Mas enfim, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo aí. Falou!